Essa é a parte 2 do anime Kiseiju Sei no Kakuritsu, resumo dos episódios 4, 5 e 6. O A começou a falar das fraquezas do Shinichi, mas o Shinichi não podia ficar agitado, senão ele ia atrapalhar o Mig. E assim começou uma luta mortal entre os dois parasitas. A única coisa que o Shinichi podia fazer era ficar olhando. Enquanto o Mig se concentra na defesa, o Shinichi vai achar uma brecha para atacar usando a barra de ferro, já que o A não acredita que o Shinichi possa fazer alguma coisa. O Shinichi foi se aproximando lentamente, ele pegou o ferro e conseguiu acertar o A. E assim começou a sair muito sangue. Esse foi um ataque fatal. Os dois ficaram olhando o que o A ia fazer, aí ele estancou o vazamento de sangue. Eles tinham que terminar o serviço, mas o Shinichi não queria ser um assassino. O A saiu caminhando e estava odiando a ideia de ser morto por um humano. A única forma dele continuar vivo é tentar dividir a hospedeira da Tamiya, só que ela já estava esperando que ele fosse procurá-la, então ela espalhou gás pelo laboratório e causou uma explosão. Após o incidente ter sido resolvido, o Shinichi ficou com a consciência pesada por perfurá-lo. Depois de alguns dias, a escola reabriu e a Tamiya continuou dando aulas. Mas como ela provavelmente continua matando pessoas, o Shinichi precisa fazer algo. A Tamiya tá grávida, é uma professora, não tem marido e falou que não sabe quem é o pai. Então ela não tava com uma boa reputação. Aí ela disse que cansou dessa vida e saiu da sala. O Shinichi tá querendo matar a Tamiya, mas o Mig acha que não é possível. Além disso, o bebê dentro dela é um humano. Eles foram conversar e a Tamiya falou que não há motivos para manter os humanos ao seu redor vivos, incluindo o Shinichi. Então ele sugeriu que os outros parasitas vivessem apenas com sangue do hospedeiro, igual ele e o Mig. A Tamiya acha que é possível, mas quando ela possuiu o cérebro humano, ela começou a ser governada. Ela ouviu alguém dizendo para devorar essa espécie. O Shinichi perguntou sobre o bebê, e a Tamiya disse que vai dar à luz e utilizá-lo como experimento. Se ele não for útil, ela vai comer o próprio filho. A Tamiya ficou aborrecida e se preparou para matar o Shinichi, então o Mig ficou em posição de defesa. Mas quando ela olhou nos olhos do Shinichi, ela mudou de ideia e decidiu não matá-lo, pelo fato dele não ser mais puro. Quando foi de noite, a mãe da verdadeira Tamiya queria saber por que sua filha pediu demissão da escola. Quando a mãe dela olhou em seus olhos, ela percebeu que aquela não era a Tamiya e saiu correndo para ligar para a polícia. Dessa forma a Tamiya matou e ficou pensando como ela foi descoberta, sendo que tem a mesma aparência e voz. No outro dia, o Shinichi ficou assustado ao ver que estava sem um braço, mas logo o Mig retornou e voltou ao normal. O Mig estava fazendo um experimento e concluiu que ele pode ficar separado por 3 minutos. Os pais do Shinichi vão fazer uma viagem de férias, mas ele é contra essa viagem, pois pode ser perigoso devido aos homicídios da carne moída. Aí a mãe dele falou que se ele quiser, eles podem cancelar. Ela disse que tem algo incomodando e perguntou ao Shinichi se ele tá com algum problema. Ele falou que não tá e saiu da mesa. O Shinichi não quer contar aos seus pais sobre o Mig, porque ele sabe que o Mig pode ser capaz de matá-los. Eles sabem que o Shinichi tá escondendo algo e o pai dele acha que pode ter a ver com a cicatriz dela. Ela ganhou essa cicatriz quando o Shinichi era criança. Ele tentou pegar um prato e subiu num banco, mas acabou caindo, e sua mãe segurou uma panela que havia óleo quente. O Shinichi não foi atingido, mas ela foi. Os parasitas costumam se reunir em áreas urbanas, então talvez seja melhor os pais do Shinichi viajar para o interior. Aí nessa hora a mãe dele entrou no quarto e quase viu o Mig. Ela foi avisar que a comida tá pronta, e o Shinichi falou para ela bater na porta quando for entrar, o que a deixou muito triste pela forma que ele falou. Depois o Shinichi falou que é melhor seus pais viajarem, mas a mãe dele não estava entendendo porque ele mudou de ideia, e queria saber o que estava acontecendo, pois o Shinichi estava diferente. Ele falou que era por causa da solidão, mas se ele se sentir só, ele vai convidar alguns amigos. E assim os pais dele partiram para a viagem. Aí corta a cena para um casal dentro do carro, e no momento de distração, eles acabaram passando direto na curva e sofreram um acidente. A mulher é um parasita, mas logo aquele corpo morrerá. Ela cortou a própria cabeça e depois a do seu parceiro. Dessa maneira ela continuou viva, mostrando que é possível fazer a troca de corpo. O Shinichi ficou pensando no que a Tamiya quis dizer com ele não ser mais puro. O Mig acha que é porque o corpo dele e o cérebro do Shinichi estão ligados. Com isso, o cérebro dele pode ter passado por mudanças, e a Tamiya viu algo desumano. Depois o Shinichi viu Nagai sendo espancado e pediu para eles pararem de bater. Aí até o Shinichi levou um soco e os rapazes voltaram a espancar o Nagai. O Shinichi pediu para eles pararem novamente, mas dessa vez o Shinichi apanhou bem mais. Só que pra sorte dele, essa garota pediu pro rapaz parar. Ela foi até ele e perguntou por que ele fez isso. Aí ela olhou nos olhos dele e viu um lugar escuro com luzes vermelhas. Então surgiu outro olho e ela se afastou assustada, perguntando o que o Shinichi é. Ele ficou sem entender e os outros foram embora. Os amigos do Nagai ficou sabendo o que aconteceu, e se a gangue do Mitsu mexer com o Shinichi, é pra ele avisar. Depois o Shinichi estava andando com a Satomi e os rapazes bateram nele de novo, enquanto a Satomi foi feita de refém. O Mitsu continuou batendo e falou pro Shinichi parar de bancar o herói. O Mig analisou os adversários e falou que todos eles são mais fortes que o Shinichi, e que até os animais evitam brigas
dias onde a vitória não é garantida, mas ele não quis recuar e continuou apanhando. A situação dele ficou ainda pior quando sua mão direita ficou dormente e ele perdeu o controle dela. Aí as lâminas do Mig apareceram sem a permissão do Shinichi, fazendo com que ele tivesse que escondê-las. Akana apareceu e pediu pro Mitsuo parar, mas quem realmente salvou o Shinichi foi o Nagai e os amigos dele. Eles estavam em maior número e aproveitaram a vantagem. Aquele parasita de antes não estava se dando bem com o corpo masculino, ele precisava achar uma mulher e trocar de corpo. A Satomi acompanhou o Shinichi até a casa dele e ajudou com os ferimentos. Ela percebeu que a mão direita estava bem e a esquerda toda machucada. O Shinichi perguntou se ela achava ele estranho e ela respondeu que sim, pois ele é legal. Uma pessoa normal não iria tão longe para proteger outra, acabou sendo um elogio. Ele aproveitou o momento para chamar Satomi para dormir na casa dele, só que ela recusou e logo em seguida foi embora. O Mig ficou achando ruim, porque ele queria ver o Shinichi fazer coisas com ela. Aí a Akana apareceu para pedir desculpas, e assim eles ficaram bem um com o outro. Porém o clima ficou um pouco estranho e o Shinichi foi para dentro. O Mig falou para tomar cuidado com a Akana, pois ela consegue sentir ondas que só os da espécie dele sentem. É para eles evitarem ela. Os pais do Shinichi estavam curtindo a bela paisagem na beira de um penhasco, e de repente surgiu um parasita atrás da mãe dele e a matou. O parasita encontrou sua vítima mulher. O Shinichi recebeu uma ligação de seu pai falando sobre sua mãe, mas ele não terminou de falar, apenas disse que ia na polícia para pegar aquela monstruosidade. O Shinichi imaginou que sua mãe podia estar morta. Depois ele teve um sonho sobre a viagem de seus pais, onde eles saíram sem rumo. Depois ele acordou, mas não podia fazer nada, já que ele não sabia onde seus pais foram. O Mig falou que um dos deles se aproximava, só que o Shinichi estava ignorando e colocou a culpa no Mig, já que ele que fez o Shinichi mudar de ideia. O Shinichi levantou e pegou uma faca para se proteger. O parasita abriu a porta e entrou na casa. O que eles não esperavam é que fosse a mãe do Shinichi. Ela perguntou se o pai dele retornou. Aí o Mig avisou que aquela não era a mãe dele, mas ele não queria aceitar a verdade. Ela disse que ia voltar naquele lugar para ter certeza que o pai dele morreu. O Shinichi vai contar para a mãe dele tudo o que aconteceu e até ameaçou o Mig para ele ficar quieto. O Shinichi falou sobre a cicatriz no braço de sua mãe, porém não adiantou e ele acabou sendo perfurado no peito. Sem muito o que fazer, ele caiu no chão. O Shinichi foi perfurado no coração, então em breve o Mig também morrerá. Aí o parasita saiu. O Mig vai tentar se fundir ao coração do Shinichi e fechar o buraco, o que é uma tarefa mais arriscada do que tomar o cérebro de alguém. Sendo assim, ele iniciou a tarefa e após alguns segundos, os batimentos do Shinichi voltaram. O que o Mig precisa fazer agora é reunir células para preencher e potencializar a cura dos ferimentos. E aos poucos ele vai voltar a ser a mão direita. Na escola, as amigas do Shinichi estavam preocupadas com ele e decidiram que iam passar na casa dele depois. Enquanto isso, o Mig estava procurando algo para ajudar o Shinichi. Ele pegou açúcar e água e fez o Shinichi ingerir. Algum tempo depois, o telefone tocou e o Shinichi acordou. Agora sua visão tá normal e ele não precisa mais usar os óculos. Ele tirou a camisa e viu que o buraco foi fechado. O Shinichi atendeu o telefone e recebeu a notícia que seu pai tá no hospital, mas não corre risco de morte. Quando ele estava saindo de casa, ele deu de cara com a Satomi. Ele disse que seu pai se feriu na viagem. E quando ela perguntou sobre a mãe dele, ele olhou de uma forma estranha e disse apenas que não vai aparecer na escola por um tempo. O Shinichi vai matar o parasita que possui o corpo de sua mãe. No meio do caminho, ele ficou pensando que será só questão de tempo até o parasita encontrar seu pai no hospital. O Shinichi conversou com uma garota para saber onde fica o hospital de Sakurazaki. O pai do Shinichi falou que sua esposa morreu, mas ele foi informado que ela tá viva. No mesmo dia, ela voltou no hotel e falou que precisava partir com urgência. Ele não estava acreditando e falou que é um impostor. Aí o médico falou que ele deve estar passando por um estresse pós-traumático. O Shinichi chegou no hospital e foi correndo até o seu pai. A dor era tanta que ele não estava conseguindo falar pro seu pai que sua mãe morreu. Então o pai dele falou que sua mãe sofreu um acidente e estava desaparecida. Surpreso, o Shinichi perguntou se o pai dele viu. Só que o pai dele deu um de desentendido e falou que teve um pesadelo. Aí o Shinichi falou que sua mãe foi morta por um monstro. O pai dele pediu perdão e falou que se equivocou ao falar isso no telefone. O Shinichi ia contar a verdade, mas seu pai não quis saber. Só que por ele estar chorando, ele sabia que sua esposa estava morta. O Shinichi entregou as roupas do seu pai e saiu do hospital. Ele encontrou uma pousada a 50 metros do hospital, para ficar o mais perto possível. Ele estava conseguindo sentir a presença das pessoas, o levando a pensar que sua audição foi melhorada. Mais tarde, naquela noite, o Mig falou que sofreu um processo de mudança por causa do reparo. Ele adquiriu uma fraqueza que os outros parasitas não possuem. Ele adormece por cerca de 4 horas por dia. Antes ele acordava por vários motivos. Por um susto, alteração na respiração ou quando um parasita aparecia num raio de 300 metros. Mas agora ele é incapaz de perceber essas coisas quando dorme. Se um parasita aparecer nesse período, será o fim deles. O Mig não contou isso antes para não revelar sua fraqueza ao inimigo, mas o Shinichi não vê mais como inimigo.
afinal o Mig o salvou. E novamente o Mig falou que só fez isso por causa dele mesmo. No outro dia, o Shinichi foi até o hospital e falou que ia ficar por mais um tempo. O Shinichi estava ficando de guarda no hospital e pensando no quão difícil será enfrentar o parasita de sua mãe. A garota da pousada apareceu e reparou que o Shinichi não saiu dali. Ela perguntou se ele tem namorada, mas antes dele responder, o Mig avisou que tinha um parasita se aproximando a 300 metros na direção da praia. O Shinichi perguntou onde fica a praia e saiu correndo, e a Maki foi atrás. O Mig pediu permissão para matar o parasita e o Shinichi falou que podia. A Maki o alcançou e disse que teria que dar a volta, porém o Shinichi mostrou uma habilidade sobre-humana ao pular em cima do muro. Ele viu o parasita e foi atrás dele. O Mig tinha que fazer uma revelação a respeito do Shinichi, só que ele não quis saber agora e continuou correndo. Dessa forma ele alcançou o parasita. E o episódio acabou nessa parte, então eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Agulho preto, Nevo City, goma shadow. Foragem, pop, mal, eu uso bigolaro. Baby, coach uma vez e também vai traco. Endo suprime, roving, too velho, all on the floor.